essa é a imagem da convenção democrata de ontem, né? Como piorou, como as coisas ficaram mais esquisitas, mais estranhas no Partido Democrata na última década, né? É o símbolo que a imagem da Michelle Obama, alguns vão dizer que é o Mike, Big Mike, né? Intriga da oposição, mas a deterioração do Partido Democrata está capturada em uma imagem, né? Ah, Rodrigo, misógino, machista, blá blá blá. Não, tem coisas muito mais escandalosas do que isso. Por exemplo, a promiscuidade do pedófilo abusador de mulheres ao lado do herdeiro do George Soros. Aliás, como o Clinton tá decadente também, né? Agora, meu Deus, não sei como é que ele vai conseguir pegar as menininhas sem a ilha do Jeffrey Epstein e sem ser o presidente para poder abusar de estagiárias na Casa Branca, né? A Hillary Clinton vai ter que sair atrás e trazer alguns... enfim, algumas marmitas aí para esse sujeito indecente. Mas o Partido Democrata vai salvar a democracia americana, que corre grave perigo com Trump, que foi presidente há pouquinho tempo atrás, por 4 anos, e não teve nenhuma ameaça à democracia. Pelo contrário, as instituições funcionaram muito bem, foram ótimas indicações para a Suprema Corte. Diga-se de passagem, o grande abismo entre o legado do Trump e o legado do Bolsonaro no Brasil, vale notar, né? E quem é que vai salvar a democracia da tal ameaça imaginária fascista? Aqueles que instrumentalizaram a justiça para perseguir o Trump, forjaram, a mando dos Clinton, um dossiê falso de suposto conluio do Trump com os russos, que o FBI usou como material sério para persegui-lo, para inquéritos ilegais, e que a mídia martelou durante 3, 4 anos, que existia como um fato esse conluio. Esse é o pessoal que vai salvar a democracia. Mas é também o pessoal que lançou a candidatura oficial da Kamala Harris sem um voto popular nas primárias. 14 mil democratas votaram no Joe Biden. Joe Biden foi atropelado, ou melhor, jogado na frente do trem político pela Nancy Pelosi e companhia, Alex Soros, os Clinton, os Obama, os clãs que dominam esse partido de oligarcas, de bilionários financiando, e colocaram no dedaço a Kamala Harris, sem um voto, sem uma democracia interna. Esse é o pessoal que vai salvar a democracia. Então ontem o Joe Biden conseguiu falar tarde da noite, muito fora do horário dele. O horário dele de trabalho é de mais ou menos assim, 11 às 2. No resto do dia ele está descansando, tirando um cochilo. Foi a turma do staff dele que disse isso após aquele fiasco do debate. Pois bem, o Biden mostrou que aguenta. Ele falou uns 47, 8 minutos, 11 e pouco da noite. Pô, ele podia ser o candidato então. O que aconteceu? E eu escrevi sobre isso para a Gazeta do Povo hoje já, né? Eu acho que a sacada do Ben Shapiro foi muito boa. Todo mundo fica curioso para ver como é que vai ser o seu funeral. Você quer ir no seu funeral ver como é que as pessoas vão reagir, né? O Biden teve essa oportunidade. O que nós vimos ontem foi o funeral político do Joe Biden. E a conclusão a que chegamos é que todo mundo na esquerda americana é um bando de cínico, hipócrita. A Nancy Pelosi, meus amigos, puxou plaquinha: "Nós te amamos, Joe". A Nancy Pelosi, que quando ri, o dedo do pé mexe, ela, excesso de plástica, ela disse: "Nós te amamos, Joe". Ela empurrou o Joe Biden na frente do trem. Ela mais ou menos colocou a faca no pescoço dele e disse: "Você vai sair". Sei lá qual acordo nos bastidores, como as leis são feitas, as salsichas, o acordão entre STF, Executivo e Legislativo no Brasil e a decisão da cúpula democrata são coisas que ninguém sabe direito. Que tipo de acordo foi oferecido ao Joe Biden? Mas foi sob a mira de uma arma laser. Sai!
E aí, de repente, ele era um egoísta, um senil, todo mundo detonando, George Clooney pisando. Agora, nós te amamos, generoso, 50 anos de serviços prestados à nação. Nós te amamos. Olha, ser de esquerda é ser um canalha, um hipócrita. É aderir à máxima soviética. Os meus nobres fins justificam quaisquer meios. Então, os democratas atropelam o processo democrático do partido, obrigam o Joe Biden a se retirar porque ia perder, é por isso. E depois de muita pressão que ele estava resiliente e se recusando, ele cede e ele vira um nobre homem maravilhoso, generoso, que eles vão tentar contar a história dessa forma. Só tem um problema. No dia em que todo esse teatro acontecia, os republicanos vieram com um relatório mostrando que a família Biden embolsou 27 milhões de dólares ao longo desses anos, em nome, claro, do Joe, de empresas em países como Ucrânia, Rússia, China. O Joe Biden vem rifando os Estados Unidos para inimigos dos Estados Unidos há décadas. E usando o seu sobrenome, por meio dos seus laranjas familiares, para pegar sacos e sacos de dinheiro. Só uma empresa de energia da Ucrânia, Burisma, pagava 50 mil dólares por mês para o cracudo do Hunter Biden. É uma família altamente corrupta. Corrupta. Então, os Estados Unidos estão se abrasileirando. Isso é muito perigoso, porque eu sou um foragido, não da justiça ou do Alexandre de Moraes, mas do esquerdismo latino-americano. Quando Dilma foi reeleita, eu vim para cá há uma década. E eu não quero ver os Estados Unidos, agora ainda mais que eu sou cidadão, né, americano, virar o Brasil. Mas os democratas querem exatamente isso. Então, o cinismo deles e a incoerência de sua campanha vem disso também. Não é o que o PT fala o tempo todo? O PT comanda o Nordeste há décadas. E o problema do Nordeste ser pobre é o Bolsonaro. Então, se tudo está tão bom agora, por que é que eles estão prometendo consertar tudo a partir do primeiro dia de governo Câmara? Câmara é vice-presidente há 3 anos e meio do atual presidente. Mas eles vão ter que esconder o Joe Biden num sarcófago de novo, igual fizeram na eleição passada, né? E a própria Kamala Harris, que foi apontada pela cúpula democrata como a candidata, está se escondendo, não tem uma entrevista, ela não responde uma pergunta difícil da imprensa mais amigável do mundo e ela é incapaz de aceitar uma entrevista. A Time Magazine coloca ela com um olhar distante, como Che Guevara naquela foto do Corda, olhando para o horizonte. O Trump era uma laranja derretendo. A Kamala é uma visionária. E ela não aceitou entrevista para Time. Porque todo mundo sabe que quando ela abre a boca, vem o Dilmês em inglês. Bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, que é um oferecimento dos meus patronos. www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode contribuir com esse programa totalmente independente, participar de um grupo exclusivo de WhatsApp, dependendo da camada de ajuda, e até mesmo de encontros presenciais, se for da Flórida. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals para ter acesso ao meu conteúdo, de preferência usando uma VPN para não ficar na intranet do Xandão. rodrigoconstantino.locals.com e, se possível, considere se tornar um apoiador. É um lanche do McDonald's por mês, você viabiliza o meu trabalho independente e ainda recebe como recompensa conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, Conversa de Boteco, e toda quarta-feira, Cigar Bar, em que eu respondo as perguntas dos apoiadores.